Fala galera, fala pessoal, e aí, tudo bem? É isso que você entendeu aí, na capa do vídeo, que te chamou. O cristianismo não é uma religião, é o contrário. O cristianismo é um modo de vida. Religião é um movimento maligno que investe contra a cultura de Deus. Veja, para você entender isso, é muito simples. Mas antes, te peço que você se inscreva no canal, que você toque no sininho, que você coloque um comentário, que você compartilhe o vídeo, para que o canal ganhe relevância dentro da plataforma do YouTube, beleza? Então agora vamos te falar da cultura de Deus. Onde você pode encontrar a cultura de Deus? Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o que você vê Jesus fazendo na graça. Tudo que você vê na grande comissão, ele tirou do Antigo Testamento. Ele não tirou nada da cabeça dele. Jesus Cristo era, é e sempre será um exímio conhecedor da cultura de Deus. E essa cultura de Deus permeou o interior dele, porque ele examinava como ninguém. Ele conhecia como ninguém a gramática de Deus. Você quer saber quem é Deus? Quer conhecer a Deus de forma íntima? É necessário que você estude a gramática dele. Porque a gramática dele é tão maravilhosa que ela chega a ser tangível em muitos versículos e capítulos desses cinco primeiros livros que eu acabei de te dizer, que é a Torá, ok? Essa gramática é ela que restaura o homem de dentro para fora. Abre aspas. Veja bem, se você tem um desejo de mudar para um outro país, Estados Unidos, por exemplo, um país conservador, um estado conservador, o que você precisa fazer? Você precisa estudar a gramática norte-americana, que é a gramática inglesa. Você precisa, para você se comunicar, para você fazer negócios, para você entender e ser entendido. Fecha-se aspas. Não é isso? Então, é necessário que você estude essa língua para que possa refazer a sua vida ou fazer a sua vida dentro desse país. Beleza? Com o cristianismo é a mesma coisa. No cristianismo é a mesma coisa. Tudo que você precisa saber de Deus está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quer conhecer a Deus? Tem que estudar a gramática de Deus. E essa gramática é o religare, ok? É reconectar o Criador à criatura. E como que acontece essa ligação entre o Criador e a criatura? Através da sua gramática. Não existe uma outra forma de acontecer essa ligação senão pela sua gramática. Se você ignora a sua gramática, você está ignorando a ele, você não pode conhecê-lo. Não existe uma outra forma de conhecer a Deus. Aqui é que está o problema. É aqui que mora o problema. Jesus Cristo entendia muito bem isso desde criança, desde garoto. Tanto é que ele estava discutindo ali com os mestres de Israel, já garoto, porque ele entendia que ele precisava conhecer o Antigo Testamento para conhecer a Deus. E você entende isso ou vai passar a entender isso através desse vídeo? Ok? Então, no Novo Testamento, na graça, você vê ele explicitando, ele importando a cultura que ele recebeu, ok? Que ele foi agraciado através da gramática do Antigo Testamento, você vê ele colocando no Novo, na graça. Você vê a cultura de Deus em Cristo. Você vê a ética de Deus em Cristo. Você vê a moral de Deus em Cristo. Você vê em Cristo um modus operandi que não se via dentro da cidade de Israel. Por quê? Porque eles desprezavam, os religiosos desprezavam, eram totalmente ignorantes à cultura de Deus. Eram doutores da lei, sabiam exatamente o que tinham para fazer, mas não faziam. Não queriam se curvar diante da cultura de Deus. Eles não aceitavam, então eles criaram a própria deles. E aí destruiu toda uma cidade. E aí Jesus se levanta, ok? E começa a pregar
o que está no Antigo Testamento. Ele começa a revelar na graça o que ele recebeu do Antigo Testamento, a verdade, sim, sim e não, não. E o sistema religioso da época não podia aceitar isso, porque era um sistema religioso extremamente poderoso como hoje, no seu tempo, no meu tempo agora. Você vê que o sistema religioso hoje ele é extremamente poderoso. E quando você entra para pregar a verdade, eles não aceitam. O que, que você entende? Que eles estão curvados diante de quem? De Deus ou do anticristo? Eles estão curvados diante do sistema do anticristo, que é o mesmo sistema que os fariseus, os escribas e os saduceus estavam curvados há 21 séculos atrás. E esse mesmo sistema perseguiu, boicotou, tentou assassinar a reputação de Cristo por pregar a verdade e assassinou Jesus. Jesus foi assassinado, mas ele implodiu o sistema religioso de sua época. E esse sistema religioso, ele era poderoso, porque o sistema religioso da época de Jesus, eles eram os donos da cidade, eles eram o parlamento, eles eram o executivo, eles eram os judiciários, eles eram dono de empresas estatais como privada, eram dono de escola, de universidade, eles eram dono de comércio, eles eram a nata da sociedade daquela época. E não é diferente de hoje. Então, se esse sistema perseguiu, alcançou, tentou assassinar a reputação de Jesus e o assassinou, como que o cristianismo hoje pode ser uma religião? Você está vendo? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Não faz sentido. O sistema religioso matou Jesus. Por quê? Porque a cultura de Jesus era a cultura de Deus. E ele mostrava através da palavra e pregava de forma frontal, direta contra os religiosos. Em Mateus capítulo 23, em especial na grande comissão toda, estou apenas te dando aqui um capítulo, capítulo 23, Jesus falando para eles frontal, de forma frontal, que eles vão para o inferno, que eles eram condutores cegos, que eles eram hipócritas, e falava na cara com os poderosos de sua época. E eles não podiam aceitar, eles ficavam furiosos, por isso mataram. E o que você vê hoje? Você vê hoje a mesma coisa. Então, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Se você não examinar, não conhecer o Antigo Testamento, você não conhece a Deus. Você vai achar que está pregando, está fazendo, está trabalhando para Deus, quando tu está trabalhando para o sistema do anticristo. Ok? Para finalizar, de forma didática, o cristianismo não é uma religião. A religião tentou e ainda tenta destruir o cristianismo, que é a cultura de Deus externalizada nos seus filhos, que são obedientes a ele, e são obedientes de morte, como Jesus foi. E agora eu vou te revelar quem verdadeiramente é o religioso através de um vídeo, e esse vídeo eu quero que você veja na íntegra, para você ver como se comporta o religioso. Então, eu quero dizer para o senhor que eu me considero um cristão socialista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse tipo de indivíduo é um religioso, mentiroso, sem caráter, trapaceiro, enganador, narcisista, hedonista, que adora a cultura do anticristo. Ele está dizendo que ele é um cristão socialista. Existe um abismo entre o cristianismo e o socialismo. O cristianismo, ele eleva a cultura do homem, ele eleva o caráter do homem. O cristianismo, ele foi constituído para salvar o homem dele mesmo. O cristianismo foi constituído para salvar o homem da cultura do anticristo. O cristão verdadeiro, ele não mente, ele não trapaceia, ele não engana. É sim, sim e não, não. E o socialista? O que faz? Como se comporta o socialista? É um canalha. É um mentiroso. É um adorador de Satanás, mas que usa uma máscara. Que é exatamente o que Jesus vem denunciando em Mateus, Marcos, Lucas e João, em especial ali, capítulo 23 de Mateus. Ele vem denunciando o quão falsos são os líderes religiosos. São canalhas. Se você tentar pregar a verdade que está escrita, eles vão te perseguir, eles vão te alcançar.
Eles vão tentar assassinar sua reputação e, por fim, vão te matar, vão te expulsar da igreja, vão jogar a igreja contra você. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus há 21 séculos atrás. Esse sistema religioso de hoje me odeia. Eles dizem que eu não sou pastor. Por quê? Porque a cultura que está em mim, as ações que estão em mim, os modos que estão em mim, não está neles. Porque eles odeiam a cultura de Deus. Eles gostam da cultura deles. Qual é a cultura deles? A cultura do engano, a cultura do anticristo, que é a cultura do mentiroso. Você quer detectar um religioso? Olhe para o parlamento brasileiro. Você quer detectar um religioso? Olhe para o Beautiful People. Olhe para o establishment. Esses indivíduos são mentirosos. Todo religioso é mentiroso. É enganador. Ele investe contra a cultura de Deus, não deixa a cultura de Deus ser conhecida, ser vista e ser ouvida nas cidades e nos países. Eles trabalham para aniquilar, para destruir a cultura de Deus. Nunca irão conseguir, porque a cultura de Deus é poderosíssima, poderosíssima. E eu sou a testemunha ocular e auricular do que eu estou falando. Por mais que eles tentem, eles nunca vão conseguir. Então, se você deseja conhecer a Deus, vai estudar a Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e vai estudar a grande comissão que está no Novo Testamento. Não confie só na minha palavra. Não confie só no seu professor de escola bíblica dominical. Não confie só no seu pastor. Vá examinar as Sagradas Escrituras, porque nelas contém a vida eterna e elas testificam do poderoso Senhor. Ok? Então, eu espero ter sido didático para você, te revelando aqui o que é o cristianismo, a cultura de Deus no mundo dos homens, e o que é a religião. A religião, quando você simplesmente leu, entendeu e distorce o que você entendeu. Tu é um religioso, um enganador, um trapaceiro, e vai pagar um preço muito alto. Não se relacione com religiosos, porque eles vão destruir a sua vida. Que você verdadeiramente pague o preço que pagar, mas obedeça o que está escrito. Leu, entendeu, introduza a sua vida, porque Deus é com você e eles não vão conseguir te vencer. Que Deus te abençoe através desse conteúdo. Que esse conteúdo possa falar com você e te ajudar na sua caminhada, na sua peregrinação sobre a terra. Deus te abençoe e nos veremos no próximo vídeo. Abraço. Tchau.